E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu gostaria de atender a um pedido que foi feito por João Pedro. Ele disse que é um aluno de graduação, está fazendo um TCC sobre Foucault e pediu para que eu gravasse sobre o sujeito na arqueologia do saber. Se você não tem acessado o meu canal com frequência, eu gostaria só de lembrar que eu tenho uma playlist sobre Foucault com vários temas já gravados, então se você encontrar alguma dificuldade, você pode acessar os outros vídeos e dar uma olhada e se cercar de conceitos, de ideias para poder entender então o que eu vou dizer hoje. Tá bom? Essa temática, o sujeito na arqueologia do saber, ela pode ser interpretada de formas distintas, certo? Quer dizer, pode ser, a primeira possibilidade é de procurar identificar concepção de sujeito ou de subjetividade presente no livro de Foucault chamado Arqueologia do Saber. Outra possibilidade de interpretação é considerar já uma leitura quase canônica da obra do Foucault, que procura trabalhar o todo, ou olhar de forma global para o trabalho do Foucault, e aí então a gente enxergaria três eixos, né? Às vezes a gente usa até a expressão o primeiro Foucault, o segundo Foucault, o terceiro Foucault. Então o primeiro Foucault, o primeiro eixo, o primeiro grande tema, o primeiro grande bloco teórico, metodológico do Foucault se chamaria Arqueologia do Saber. Eu estou naturalmente entendendo que o sujeito na arqueologia do saber, esse tema está relacionado a essa segunda interpretação. Eu estou partindo do pressuposto que é essa a interpretação possível do sujeito na arqueologia do saber, ou seja, qual o sentido, o significado do sujeito ou qual o papel desenvolvido pelo sujeito no conjunto das primeiras obras de Michel Foucault. Então vamos lá, eu tenho algumas ideias para poder ajudar a compreender esse problema. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente chama de primeiro Foucault, ou a fase da arqueologia do saber, os trabalhos do Foucault que estão inseridos aí na década de 1950 e nas décadas, né, de 1950 e 1960. Então a primeira coisa que a gente sabe é que o Foucault, dentro desse período, ele flerta com o marxismo, né? Então a gente sabe que ele teve uma relação com o marxismo e depois se tornou um crítico importante do marxismo. A gente sabe, por exemplo, que ele teve uma relação e foi bastante influenciado por Louis Althusser, que é um marxista importante francês, e o Louis Althusser, como sabemos, ele foi um adepto de uma interpretação mais acadêmica, mais teórica do pensamento de Marx e que procurava dar maior atenção à dimensão mais estrutural do pensamento de Karl Marx. Quer dizer, o marxismo seria então pensado como uma teoria macrosocial. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que também nos anos 50 e 60 o Foucault flerta com o estruturalismo, né? Que é uma corrente teórica que, vamos dizer assim, de grosso modo agora, não daria para discorrer sobre isso, coloca a sua ênfase em estruturas, né? Estruturas linguísticas, estruturas sociais, quer dizer, elementos estruturais, privilégio ao funcionamento da sociedade ou uma descrição da sociedade ou a dinâmica da sociedade e não foco na subjetividade ou no sujeito. Então esse é o primeiro dado com o qual a gente tem que ter como pano de fundo. Então, isso não é diferente. Os trabalhos do Foucault desse período, eles são muito próximos do modo como o estruturalismo operava nos anos 50, 60. Foucault, claro, a posteriori vai dizer que nunca foi um estruturalista, ele até brinca com isso, né? Ele diz, olha, ninguém é perfeito, né? Então eu gostaria mais de uma vez de afirmar que eu não fui um estruturalista. Eu concordo que ele não é um estruturalista, mas me parece bastante razoável dizer que ele é impactado pela filosofia ou pela sociologia estruturalista e que há pontos de convergência entre o seu modo de filosofar e o estruturalismo, inclusive com uma determinada leitura, uma leitura mais estruturalista do próprio marxismo. Quando a gente olha, por exemplo, para os dispositivos, que é um tema também bastante importante para o Foucault, a gente vai ver que os dispositivos
a gente poderia definir o que é um dispositivo como um conjunto heterogêneo, né? Ou seja, um conjunto que envolve questões linguísticas, mas também questões não linguísticas. Ou seja, envolve discursos, envolve instituições, edifícios, que são fenômenos. Discurso, as leis, as proposições filosóficas são fenômenos linguísticos. Mas as instituições, por exemplo, os edifícios, a arquitetura, não são fenômenos linguísticos e eles funcionam também como uma das faces dos dispositivos. O que a gente vê aqui no debate sobre discurso, sobre instituição, sobre edifícios, arquitetura, a gente vê que não estamos aqui pensando em subjetividade. E esse é um conceito bastante importante para o Foucault, né? Também ele vai dizer que os dispositivos têm sempre uma função estratégica, ou seja, eles estão envolvidos numa relação de poder. Os dispositivos funcionam como estratégias de submissão do outro, dos outros, de submissão das pessoas, de criar a atitude de submissão nas pessoas. E também os dispositivos envolvem o cruzamento de relações de poder e de saber. Então nós temos aqui uma ideia que está presente na arqueologia do saber, que vai continuar presente na genealogia do poder, no segundo deslocamento temático, ou no segundo Foucault, e a gente vê que a ênfase na própria discussão do que é um dispositivo e de como é que ele funciona é um fenômeno fundamentalmente linguístico e social e de caráter impessoal. Outra coisa que nós podemos agora, para tentar compreender essa questão, é pensar um pouquinho então na relação entre os sujeitos e os discursos. E a gente sabe, por exemplo, que o Foucault entrou numa polêmica com aquilo que poderia ser chamado, ou tem sido chamado mais atualmente, de filosofia do sujeito, que é a filosofia, por exemplo, atrelada a René Descartes, né? Filosofia iluminista, filosofia que toma o sujeito como o princípio de todo filosofar e, portanto, como o fundamento do conhecimento. E o Foucault vai se opor a esse tipo de filosofia, tentando inverter um pouco essa proposição, e ao invés de dizer que o sujeito é o fundamento do conhecimento, ele vai dizer que o próprio sujeito é constituído, ele é construído historicamente por intermédio do conhecimento, né? Então, isso é bastante interessante. Nas obras tipicamente desse período, né, do período da arqueologia do saber, nós temos algumas coisas interessantes. Nas Palavras e as Coisas, ele está discutindo como é que emergem as ciências humanas, e ele tem uma discussão muito importante sobre a morte do sujeito, sobre a ausência do sujeito. Na arqueologia do saber, nós temos uma discussão principalmente focada para o campo da linguagem, do discurso, do arquivo, e também não temos aí a figura do sujeito, ou o sujeito só aparece como sujeito assujeitado, sujeito que é constituído, que é formado, que é elaborado pelas próprias práticas discursivas. Talvez um exemplo tornasse isso tudo um pouco mais claro para vocês todos e, claro, para o meu amigo aqui que pediu para que eu gravasse um vídeo tentando esclarecer essa questão. Então vamos pegar, por exemplo, a loucura e o louco. A loucura é discutida pelo Foucault como um fenômeno que não é natural. A loucura é uma construção social, né? E o Foucault faz isso ao proceder uma genealogia da loucura. Ele vai mostrar que a loucura é um fenômeno que se constitui muito recentemente na nossa cultura, certo? A mesma coisa é o louco. O que é o sujeito louco? O sujeito louco, ele é constituído por uma série de práticas de saber, né? Quer dizer, a produção de saber médico, psiquiátrico, a constituição dos hospitais psiquiátricos onde os loucos ficam internados, uma série de linguagem, de produção linguística e arquitetônica, tudo isso é que vai tornar a figura do sujeito louco algo empírico, ou seja, você vai constituir não só a loucura, mas também você precisa constituir pessoas que vão ser identificadas, que vão ser rotuladas, que vão ser estabelecidas por especialistas como pessoas loucas. Então, me parece que a coisa caminha um pouco por aí, né? Eu espero que com esses meus apontamentos eu esteja ajudando a tornar toda essa questão um pouco mais clara, e espero poder ajudar o meu amigo e ajudar também as outras pessoas que estão aí tendo
alguma dificuldade em entender o que é o sujeito, como é que funciona o sujeito nesse contexto da arqueologia do saber de Michel Foucault, tá bom? Se você acompanhou esse vídeo até aqui e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixa o seu like aí e, se puder então, deixar suas impressões, as suas reações e dizer se esse vídeo ajudou ou não, né? Talvez ao invés de ajudar eu tenha atrapalhado, né? Porque é uma questão filosófica, complexa, e talvez a gente precise mais de um vídeo para poder tornar essa coisa mais clara, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.